Por fim, Otávio revela que agora já se acostumou com a ideia da morte, embora no início tenha sido extremamente difícil, confessando que passou várias noites sem conseguir dormir, perdido em pensamentos e angústias. Em um momento de reflexão profunda, ele pergunta a Alberto o que seria para ele o destino e o livre-arbítrio, ao que Alberto responde que ambos são elementos que proporcionam ao ser humano a capacidade de pensar e modificar o próprio destino, indicando que, apesar das dificuldades e incertezas, ainda existe espaço para escolhas e transformações. Otávio comenta que não possui qualquer poder para mudar a razão de sua morte, demonstrando sua angústia diante da inevitabilidade do destino. Em seguida, ele questiona Alberto sobre qual seria a utilidade de continuar vivendo se não pode ter Diná ao seu lado, revelando sua dor mais íntima e o sentimento de impotência diante da situação. Otávio então pede ao doutor que reze por ele, suplicando por ajuda e implorando por sinceridade que ele faça algo, pois diz não estar pronto para morrer naquele momento. Bia comenta que, caso Estela resolva se casar novamente, ela irá morar com Diná, mas Estela sugere que a filha experimente essa ideia antes de tomar uma decisão definitiva, acrescentando que, nessa hipótese, ela pediria para Diná não aceitá-la em sua casa. Estela pede para Bia parar de implicar, ressaltando que sempre gostou de Alberto e que a filha está sendo injusta. Bia tenta levantar a possibilidade de seu pai aparecer, mas Estela interrompe, afirmando que ele desapareceu do mundo e não retornará mais, deixando claro que não alimenta nenhuma esperança nesse sentido. Nesse momento, alguém toca a campainha e Bia atende a porta, deparando-se com Alberto, que chega dizendo ter ido buscá-las para jantar. Estela comenta que Bia provavelmente não irá querer ir, ao que o Alberto sugere que, se for o caso, ela pode ficar em casa. Mas Estela afirma que, se Bia não quiser ir, ela também não irá, preferindo não deixar a filha sozinha. Zeca encontra Naná e diz que foi até lá para pagar o dinheiro que devia, prometendo que nunca mais irá lhe pedir dinheiro, mostrando-se arrependido. Ele pergunta se ela tem algum compromisso para o dia seguinte, e Naná responde que sim, que passará o dia todo fora. Durante a conversa, Naná comenta que Tato nunca falou mal de Zeca, ao que ele responde dizendo que, no fundo, ela gosta dele. Logo depois, Sininha chama Naná e Zeca reclama da interrupção, mas Naná sai em defesa da colega. Após a saída de Naná, Bárbara chega e lembra Zeca de que o havia alertado para não implicar com Naná, dizendo que ela estava, na verdade, se mordendo de ciúmes. Bárbara também aponta que Zeca costuma desistir das coisas com facilidade, mas ele responde elogiando-a, dizendo que ela é uma garota muito legal. Na pensão, todos estão reunidos em volta da mesa jogando baralho e Sininha comenta sobre o relacionamento entre Estela e Alberto, dizendo que Estela não tem sorte no amor. Fátima, por sua vez, reclama que sua caneta sumiu. Em outra cena, Alberto diz que Estela não deveria ter escondido a verdade de Bia, pois acredita que hoje a jovem veria o pai de forma diferente. Ele comenta que pretende conversar com Bia, mas Estela pede que ele se mantenha afastado. Estela revela que suspeita fortemente que Ismael está rondando sua casa e menciona também o mascarado. E ao ser questionada por Alberto há quanto tempo isso vem ocorrendo, ela responde que já faz cerca de 2 meses. Ela diz estar quase certa de que o mascarado é Ismael, afirmando que conhece bem o comportamento dele e, por isso, qualquer atitude pode ser esperada da parte dele. Apesar da apreensão, Estela diz não querer estragar a noite deles e o casal se beija. Em outro momento, Theo diz a Diná que ela deveria sair um pouco para se distrair e ela pede para ele não deixar Paty sozinha na piscina. A casa está bastante movimentada e, ao ser questionada se está bem, Diná diz que sente apenas uma dor de cabeça. Carmen acusa Mauro de fazer chantagem, alegando que o emprego dela é muito importante e que precisa dele para sobreviver. Ela conta que já passou por muitas dificuldades por causa de Mauro e diz que Lisa sabe de tudo, mas que nunca revelou o nome do homem responsável por arruinar sua vida. Mauro retruca dizendo que contará tudo para Diná e fará com que ela perca o emprego. Carmen, revoltada, pergunta se ele sente prazer em destruir a vida das pessoas. E Mauro responde cinicamente que cada um joga com as cartas que tem. Theo comenta com Raul que Diná nunca o deixava ir ao clube sozinho, mas leva a situação com bom humor. Diná entrega um objeto a Theo, que inicialmente diz não querer mais ir, mas Raul insiste e acaba o levando. Zeca se encontra com Tato, e apesar de se encararem, os dois não trocam palavras. Dudu, curioso, pergunta a Tato após Zeca sair se ele o conhece. Enquanto isso, Naná e Tato aproveitam um passeio juntos, demonstrando sintonia.
Maroca comenta que descobriu naquele dia que Alberto está namorando Estela, e Diná diz que Estela vinha escondendo esse relacionamento. Alberto menciona que Estela está enfrentando problemas com Bia e que deseja conversar com a jovem, mas Estela não permite. Maroca sugere que o marido de Estela pode aparecer a qualquer momento, mas Alberto argumenta que não há impedimento, pois houve abandono de lar e, portanto, a separação não traria complicações. Maroca faz um comentário indireto, dizendo que os dois poderiam dar um neto para ela, mas logo se lembra de Alexandre e diz que ele poderia ter lhe dado netos, saindo entristecida. Diná comenta que não chora na frente dos outros, mas que se tranca no quarto, onde sofre sozinha. Andrés e sua família aproveitam um clube, tomando suco e relaxando. Enquanto isso, Maroca olha com tristeza as fotos de Alexandre, relembrando momentos que viveu com ele na cadeia. Alberto entra no quarto e ela diz que ele deve deixar Alexandre descansar, confessando que a dor da perda ainda é muito forte. Ela pergunta se ele acredita que foi um acidente, ao que ele dá a entender que sim. Em outro momento, Lisa experimenta os óculos de Carmen, que aconselha a amiga a buscar algo só dela, ressaltando que para isso é preciso estudar muito e batalhar bastante, justificando a importância do emprego na locadora. Carmen pergunta se o marido de Diná ajuda na empresa, e Lisa confirma. Lisa então sugere que elas vão até a sua casa, mas Carmen pede que fiquem mais um tempo onde estão. Lisa pergunta se Carmen nunca mais encontrou o homem que destruiu sua vida, mas Carmen diz que não quer mais pensar nisso. Por fim, Tato vai até Theo, se apresenta como filho de Otávio Jordão e menciona que Bia disse que ele estava lá. Em seguida, Tato pede para Diná parar de invadir a casa deles e de defender Otávio. E Theo, ao ouvir isso, parece ficar decepcionado com a situação. Agenor comenta que é complicado trabalhar em um ambiente com mulheres e logo começa a fazer reclamações direcionadas à governanta da casa, demonstrando certo incômodo com a convivência. Carmen tenta amenizar a situação e diz para ele não se importar com isso, mas logo reconhece que, na prática, Agenor não costuma seguir esse tipo de conselho. Mesmo assim, ela destaca que Lisa está extremamente contente com o fato de ele ter conseguido um emprego, algo que trouxe alívio e alegria para todos. Nesse momento, Lisa chega em casa com um buquê de flores nas mãos e, ao ser questionada, revela que quem lhe entregou o presente foi Mauro, o que imediatamente deixa Carmen visivelmente desconfortável, embora tente disfarçar sua reação. Em seguida, Carmen abre o jogo e comenta que está procurando um novo emprego e menciona a possibilidade de precisar deixar a locadora de Diná, levantando uma preocupação adicional. Enquanto isso, na pensão, os moradores se reúnem animados para assistir a um jogo e a vibração no local é contagiante. Todos comemoram bastante, criando um clima de festa. Sininha, tomada pela emoção, conta que chegou a abraçar Tibério durante o jogo. No meio da movimentação, o misterioso mascarado aparece repentinamente e entra na pensão, sendo recepcionado por Tibério. O mascarado tenta se comunicar por meio de gestos, mas suas intenções não ficam claras, deixando Tibério completamente confuso. Fátima percebe a presença do estranho e comenta sobre ele estar ali, chamando a atenção dos demais. Padilha logo intervém, tentando proteger Fátima e Sininha diante da presença inesperada do mascarado. Em pouco tempo, os demais moradores se unem e acabam expulsando o mascarado da pensão. Em paralelo, Diná desabafa e diz que está desesperada à procura de um sócio para sua locadora, revelando o peso da responsabilidade que carrega sozinha. Alberto, no entanto, tenta tranquilizá-la e comenta que, devido à boa movimentação e reconhecimento que o negócio tem no mercado, será mais fácil do que ela imagina encontrar alguém interessado e confiável para assumir a sociedade. Alberto aconselha Diná a evitar qualquer tipo de discussão com Theo, especialmente nesse momento delicado, explicando que a intenção é tentar afastar da mente dele a ideia de separação, que parece estar cada vez mais presente. Enquanto isso, Raul conversa com Theo e pede que ele mantenha a calma, tentando apaziguar a situação. Theo, porém, menciona Otávio como parte do conflito, ao que Raul responde dizendo que talvez o rapaz tenha exagerado em sua reação. Alberto defende Otávio, afirmando que ele não tem culpa alguma no ocorrido, mas Diná demonstra seu desagrado e diz abertamente que detesta Otávio. O doutor então pede que Diná não repita as atitudes que teve anteriormente, ressaltando que Otávio é um homem fora do comum,
que poderia muito bem tê-la expulsado de sua casa ou reclamado diretamente para o marido dela. O que ele não fez, Alberto reforça que ainda há harmonia e paz na casa de Otávio e que esse ambiente tranquilo reflete diretamente sua personalidade. Diná, por sua vez, diz que Alberto é um homem maravilhoso, alguém em quem confia profundamente, e comenta que Theo só descobrirá o que aconteceu se Otávio decidir contar. No entanto, Alberto lembra que os próprios filhos de Otávio também poderiam acabar revelando o que houve. Pouco depois, Otávio decide ligar para Diná, mas é ela quem atende, e logo explica que tomou a liberdade de telefonar antes e que queria apenas pedir desculpas pelo ocorrido. Diná pergunta se ele guarda alguma mágoa dela, e diante da resposta branda de Otávio, sente-se aliviada e acaba desligando o telefone, com a sensação de que não era mais necessário pedir desculpas. Otávio permanece pensativo, caminhando silenciosamente por sua casa, enquanto Diná, em outro lugar, observa atentamente um buquê de flores, refletindo sobre tudo. Em paralelo, o espírito de Alexandre chega a um local extremamente sombrio, um ambiente pesado, onde ecoam gritos distantes e perturbadores, sugerindo um sofrimento profundo. Alberto, em sua casa, arruma a mesa com calma, quando Tibério chega e inicia uma conversa, contando que esteve ali no dia anterior, mas não o encontrou. Tibério reclama a Alberto que, durante a cerimônia anterior, o protetor espiritual havia mencionado que Alexandre estava presente entre eles, o que o deixou intrigado. Segundo o protetor, Alexandre estava envolto em ódio e profundamente perturbado, o que preocupava todos os envolvidos no plano espiritual. Tibério então pergunta a Alberto se Alexandre já tinha consciência de que havia morrido, ao que o doutor responde que não, e explica que o espírito de Alexandre ainda não havia sido conduzido ao mundo espiritual adequado. Alberto acredita que ele pode ter sido socorrido por entidades do plano espiritual, mas que provavelmente se encontra agora em um lugar dominado pelo sofrimento intenso e pela escuridão, sugerindo que aquele seja o local onde espíritos em desequilíbrio permanecem.